Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo, gente. Vamos fazer aqui o nosso vídeo da semana, tá certo? Como sempre, eu venho pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, deixando seu like, tá? Sua participação é muito importante, vem fazendo com que a plataforma venha entendendo que esse trabalho tem relevância aí para vocês, tá certo? E aí, gente, né? Como é que tá a vida de vocês? Como é que foi essa semana? A gente tá em clima de Copa, né? Então, em clima de festejo, de festejar, de celebrar, de ter esperança, né? Esperança. Eu acho que a Copa traz muito união e esperança, né? Eu falo pra vocês assim que eu gosto muito de ver a motivação das crianças, né? Do pessoal mais novo. Eu não ligo muito não, mas eu assisto jogos, eu torço também, eu acho bacana, né? E enfim, e esse mês de junho passou voando. Eu nem vi esse mês. Quando eu vi, a gente já tá no dia 20, né? E pra esse mês aqui eu vou estar fazendo só previsões mesmo, tá? E pro mês de julho a gente volta com o trabalho do canal, assim, da gente tá falando das entidades, das deidades. Em julho eu vou estar trazendo o Caminho das Rosas, então provavelmente a gente vai estar falando aí de uma divindade, tá bom? Eu acho que a gente vai estar falando de Bastet, tá bom? A gente vai falar de uma deusa egípcia, muito provavelmente. Só se mudar alguma coisa aí, mas tudo indica que a gente venha falando de Bastet, tá certo? Vamos falar um pouco dela aí, desse mês de julho, tá? Então, eu acredito que o próximo vídeo a gente venha fazendo pro signo de Câncer. Muito provável já, tá? E depois eu faço as previsões para julho e aí a gente dá andamento no trabalho. Porque eu fiquei muito mexida desde aquele vídeo do Pai Joaquim, que eu acho que aquele vídeo ali ele não foi normal. Ele não foi. E foi muito interessante, porque teve um ponto ali que fez todo sentido depois na minha vida, né? Eu já tinha, aquele vídeo, na verdade, aquela mensagem foi toda pra mim, gente. Não tem como falar que não foi. Eu espero que ela tenha feito sentido pra vocês também, mas aquilo ali foi muito pra mim. Foi muito pra mim mesmo, né? Eu acho que eu já venho comentando aqui, já comentei algumas vezes, né? Eu sempre falo, né, que eu sou do Candomblé. E aí já tinha falado sobre, acho que eu já comentei aqui questão de iniciação, né, no culto. E agora é pra valer, né? Vamos falar que agora é pra valer. Eu já dei o primeiro passo aí, então eu já tô com a minha lista, né, pra tá me preparando, comprando as coisas, né? Isso provavelmente a iniciação só vai acontecer ano que vem, esse ano não, mas pro ano que vem sim, tá? Pro ano que vem isso realmente vai estar acontecendo, né? Eu falo que agora eu sou um ovo, sou um óvulo fecundado, pronto para nascer, porque agora eu já tenho a lista, né? É um casamento, né? Uma iniciação no culto de orixá é um casamento, e essa lista é como se eu estivesse arrumando meu enxoval, né? Então eu vou arrumar o meu enxoval para esse casamento, né? Então tudo tá certinho para iniciação, né? Em Iemanjá, então eu vou estar me iniciando em Mamãe Iemanjá, é isso daí. E aí o meu juntó, que a gente fala, né, é o Oxalá. E naquele vídeo a gente falou muito, né, sobre Iemanjá e Oxalá, os pais da criação, né, o equilíbrio perfeito entre a razão e a emoção. Essa é a verdade, né? A gente falou muito ali o emocional e o mental, né? São dois orixás que trabalham muito essa energia na nossa cabeça, a gente vai estar falando, né? Eu falo que trabalha muito, ajuda muito nesse processo de estar cuidando do Ori. São dois orixás que ajudam bastante. E é isso, né? Então, inclusive, que eu esqueço, né? Mas eu sei, eu vou começar aqui a colocar para estar divulgando. Eu vou estar fazendo aí um novo número, colocando um número de telefone para o canal mesmo, tá? Porque eu vou começar a divulgar com mais veemência os meus jogos. E eu vou estar pedindo a ajuda de vocês, né? Se vocês puderem estar divulgando, se vocês gostam do meu trabalho. Porque, na verdade, todo esse dinheiro que eu arrecadar com jogos vai ser para minha iniciação. Porque não é barato, mesmo sendo ali, eu não tô numa casa que cobra valores exorbitantes, mas mesmo assim é caro, não é barato,
É muita coisa pra gente poder estar comprando, né, montando, enfim. Tem muita coisa mesmo. Falo que agora eu tenho uma ideia do quanto eu devo. Eu tô devendo muito, na realidade, porque é muita coisa pra comprar. E não tem só as coisas da iniciação. Tem as coisas de Dona Rosa Vermelha que eu vou estar fazendo ainda esse ano, né, montando o assentamento dela. Então, vou começar por ela, que ela merece, né? Eu não teria chegado aqui se não fosse Rosa Vermelha. Então, eu vou começar por ela. Então, a gente vai estar fazendo tudo pra ela, provavelmente no mês de agosto, começo de setembro, né? Que vai estar sendo... Eu acho, tá, gente? Tô chutando, tá? Não é uma data certa, mas pode ser que seja mais ou menos por aí mesmo. Então, eu tenho muita coisa pra também estar fazendo dela. Eu vou estar montando uma roupa nova dela. Eu quero deixar tudo pronto dela, do seu veludo, que são... Dela tem as coisas, mas eu quero comprar coisa nova, deixar tudo arrumadinho dela. Seu veludo eu tenho que arrumar tudo, porque eu não tenho nada pra ele ainda, mas aí o que eu puder tá fazendo, né? Porque é muito novo ainda, mas o que eu puder tá fazendo eu vou deixar organizadinho. E aí depois é só as coisas da iniciação. Então, pra quem puder, tá? Tá divulgando aí o trabalho do canal e puder estar divulgando, né? Meu trabalho aí com as tiragens, porque esse dinheiro vai ser usado para isso, né? A iniciação é algo pessoal, meu, né? É meu. Mas eu falo que quanto mais a gente se aprofunda na espiritualidade, mais o trabalho vai ficando, eu vou falar mais assertivo, mais coerente, né? Mais claro também, porque não tá falando isso. Então, tudo que a gente faz para espiritualidade, a gente vem criando uma estrutura, né? Assim, espiritual, e para que o trabalho também possa ficar melhor aí, em tudo que for permitido pela espiritualidade, tá certo? Então fica aqui, né, essa novidade aí pra vocês, que não é novidade, eu acho, né? Mas que é o que vai estar acontecendo no ano que vem. Eu não tenho uma data ainda pro ano que vem, não, né? Eu tinha alguma coisa em mente, mas eu nem sei se vai dar. Pode ser que dê, tá? Pode ser que dê e pode ser que não dê certo. A gente vai ter que ver certinho. Eu quero fazer na época de calor, né, gente? Mais quentinho. Quero fazer no frio, não, porque no frio é pancada, né? Mas aí eu vou ter que ver, tem uma série de questões aí pra gente tá vendo, tá bom? Mas é isso. Então, vocês já fiquem cientes, que até porque no ano que vem eu vou estar afastada aqui do canal, pelo menos por 30 dias, tá bom? Pelo menos. Mas no canal não vai ficar descoberto. Eu pretendo gravar, deixar tudo pronto, deixar ir jogando na plataforma e deixar como estreia, porque aí vai entrando sozinho, né? Durante as semanas que eu não puder estar aqui. E aí não tem jogo, não tem nada, eu vou sumir durante um mês. Um mês, pelo menos, né? Um mês, com certeza eu fico sumida. E aí depois eu volto, né? Vamos ver se é só um mês, pode ser que não. Mas a princípio é um mês, tá? E aí vamos ver como é que tudo vai desenrolar, porque aí vai depender muito de como eles já for mandando, né? Fazer as coisas, tá certo? Então é isso. E aí pra hoje a gente vai fazer aqui uma previsão pra semana de vocês, tá? Eu bolei alguma coisa aqui. Vamos ver. Né? Vamos fazer uma previsãozinha básica aí pra semana de vocês. E é isso, tá? A gente vai ter aqui duas opções, tá? Então, vocês vão poder escolher. Vamos tirar aqui, nesse oráculo dos animais de poder, que eu gosto muito dele, né? Vamos ver. Esse daqui é melhorzinho pra tá escolhendo. Vamos tirar aqui duas opções. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que tá o ano de 2026 pra vocês, hein? Hoje a gente começou o solstício de inverno, né? Vamos ver. É uma fase muito para interiorização. Eu falo que é um momento de muita conexão com a espiritualidade. Já caiu um aqui. Quais são aqui, mulher? Fala pra mim mais duas opções, não mais um animal aqui, que a gente já pegou a primeira opção, a segunda opção. Então, nós temos aqui, para a primeira opção, o alce ou caribu, tá? E a segunda opção, nós temos o coiote,
tá certo? Então, aí vocês podem estar escolhendo entre a opção número 1, que é o alce, e a opção número 2, que é o coiote, tá certo? Vai pedindo aí que a espiritualidade venha trazendo aí as mensagens para vocês, para a semana de vocês, que ela possa te trazer tudo aquilo que você precise saber, né, sobre a sua semana, os pontos aí que possam ser de alerta, um conselho para vocês. Deixa eu falar isso daqui. Aí, que eu acho que agora sim. Aí, melhorou. Porque esse negócio tava muito em cima aqui. Aí, né? Para que ela possa trazer as melhores informações. Vem aqui, Sassá. Calma aí, gente. Vem aqui, Sassá. Vem, filho. Salem, acorda pra vida. Vem. Vem. Porque eu tô com medo dele pular ali. E esses gatos se estranham, gente. Eles vivem se estranhando. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá, para vocês que se conectaram com a primeira opção, que é o coiote, né? Traz aqui para mim. Quais são as tendências aqui para semana deles? Traz aqui para mim a situação que vai estar em evidência aqui na semana deles. Quem se conectou com a primeira opção, o tchau, qual é a situação que vai estar em evidência? 2 de espadas. Traz aqui pra mim quais são as influências externas aqui pra essa situação. As espadas. E quais são aqui os desafios para essa semana? Olha, eu vou arrumar isso daqui da forma certa, porque senão eu vou estar me enrolando. Quais são os desafios aqui para a semana deles? Um 8 de espadas. Nossa, aqui vocês estão com... Aqui tá muito permeado pelo medo, né? Vocês estão com medo aqui. Se sentem presos em alguma situação. Ou podem vir se sentindo também. Qual é o caminho a seguir diante aqui a essa situação? Rainha de copas. O resultado final. Sete de espadas. A gente pode falar muito aqui, gente, de autossabotagem, então. Pode ser sim. A gente vai estar entendendo, mas eu senti muito isso aqui. Traz aqui pra mim qual é a energia aqui da semana deles, por favor. Diabo. A gente vai estar entendendo aqui. A gente pode estar falando... Porque aqui a gente tem no fundo a temperança. Então, a gente vai falar muito de equilíbrio aqui. E aqui é uma situação... Essa semana vai estar pedindo um pouco de paciência também. Paciência, equilíbrio. A gente vai estar falando aqui, tá? Ah, não era esse parágrafo. É esse daqui. Ai, traz mais uma carta aqui pra mim, pra gente tá falando sobre a mente deles aqui. 2 cartas pra gente tá falando sobre a mente deles, por favor.
orientação. Esquizofrenia. 2 de espada 2 vezes a gente tem aqui, né? As projeções. Aqui fala muito de ilusão. Vamos ver se talvez esteja pegando aqui. Ó, essa semana aqui tem que ter um pouco de cuidado com as ilusões. Ponto. Por quê? O que acontece, tá? Com aquilo que é real, aquilo que não é real. Eu vou estar falando isso aqui pra vocês, tá? A gente tem aqui o diabo, gente. Desde que eu falo que o diabo, ele pode ser bom, até pode. É uma carta que pode, dependendo aí do contexto que a gente vê falando, ele também pode ser bom. Todas as cartas, elas têm um lado positivo e o lado negativo. Né? Tem carta que realmente elas são mais pesadas. E a carta do diabo é uma, mas ela também pode ter um ponto positivo, tá? Mas o que eu vim vendo aqui, ó, é uma semana que tem que tomar cuidado com as ilusões, com as projeções, tá? Principalmente aqui eu vou falar, olha, com questões de vícios, a gente pode estar falando com mentiras, traições, enganos, tá? Ou todas aquelas situações que possam estar na nossa vida, que tem essa tendência a vir controlando ou vir nos controlando, tá? Eu vou estar falando isso. Então, cuidado com manipulações, cuidado com a sua mente aqui, tá bom? Cuidado com tudo aquilo que possa principalmente vir dominando a mente de vocês. Sejam as ilusões, sejam as projeções, tá certo? Eu vou estar falando isso aqui, tá? Porque o que acontece? Eu vi vocês aqui muito presos diante das situações. Podem ser mentiras? Podem ser também. Mentiras ou que vocês contam pra vocês, ou situações que possam estar aí em volta, né? Aí no entorno de vocês, tá? Eu vou estar falando isso aqui. A situação principal aqui de vocês vem com 2 de espadas. Então, a gente vai falar do quê? A gente vai falar do medo, tá? Aqui, muito provavelmente, são pessoas que já, diante das decisões, eu vou falar, ou do que vocês vêm vivendo, do que vocês vêm passando, vocês estão passando num momento de batalha. É como se vocês estivessem entre a cruz e a espada, saca? Porque vocês estão com medo diante dessa situação. E aqui a semana de vocês vai ser muito rodeada pelo medo, tá? Aqui eu falaria muito isso. Medo de agir. Talvez vocês saibam que vocês precisam tomar decisões. Pode ser isso aqui, ó, tá? Só que aí o que acontece? Vocês estão presos diante ao medo, né? Aqui. Fala mais aqui pra mim sobre esse 2 de espadas, por favor. Ó, e o que acontece? Talvez vocês estejam com medo de tomar decisões. Eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Ou tomar decisões, ou vocês sabem que vocês precisam decidir por algo, tá? Só que vocês estão com medo de tomar essa decisão. Ou essa decisão, enfim, alguma coisa aí nesse sentido, tá? Só que o que acontece? Isso daqui pode estar fazendo, inclusive, que a sua vida fique um pouco parada, tá? Então, assim, pode fazer com que as situações, ou não é as situações, tipo assim, ó, quanto mais você empurrar com a barriga nessa situação, mais ela vai demorar pra se resolver. E você vai estar fechado aqui, né? Nesse medo, na sua cabeça aqui, ó, porque eu vejo que vocês estão buscando por orientação, porque o medo aqui tá permeando muito a cabeça de vocês, né? Isso daqui, a mente de vocês tá dominada pelo medo. Eu vou estar falando isso aqui, diante de alguma situação. E isso pode estar atrasando as situações na vida de vocês aqui. Quanto mais vocês tiverem medo de resolver, mais isso pode estar travando a vida de vocês em algum sentido, fazendo com que aquilo que pode estar se iniciando, porque a gente tem 2 ases aqui nessa mesa, tá? 2 ases. Então, a gente tem aqui o potencial de coisas novas estarem acontecendo. A gente tem o as de espadas e a gente tem o as de paus. Então, a gente fala de manifestação aqui. Coisas se manifestando, coisas novas para estarem se manifestando. Talvez na vida de vocês. Só que esse medo aqui, ó,
são pessoas que são muito bloqueadas pela mente, né? Pelo medo. E aí, o que que acontece aqui? Vocês, por isso aqui, ó, o diabo, vocês criam amarras na vida de vocês que realmente não existem. Tá tudo muito ligado na mente, né? Para tudo aquilo que vocês têm desejo de que se manifeste, que comece, que se inicie na vida de vocês, acaba fazendo com que essas coisas acabem ficando paradas e não tomando, né? A gente fala de mudanças mesmo, ó, tá vendo? Tem mudanças para acontecer na vida de vocês. Só que esse medo acaba atrasando as situações de estarem acontecendo, se manifestando aqui, tá? As influências externas, a gente tem umas de espadas. A gente pode falar de conversas, ou eu senti muito conversas, ó, podem ser conversas que acabam manipulando, te manipulando de alguma forma, né? Sabe aquelas ideias que as pessoas colocam na nossa cabeça? Pode ser isso que me veio aqui. Cuidado com conversas, né? Fofocas. Fala aqui pra mim, fala mais sobre esse as de espadas aqui, por favor. Pode estar ligado à família aqui. Fala mais aqui sobre essa área. Vocês podem estar sofrendo alguma influência da família de vocês. Isso pode, para algumas pessoas, estar envolvendo família e filhos, né? Que a gente teve que a carta da criança. Ou alguma filhos, ou uma criança, né? A figura de uma criança. Aí que possa estar dentro da família. Possa ter alguma ligação com a família também. Né? Pode ser sobrinho, enfim. Tá? Aqui. Eu senti aqui que você pode estar sendo influenciado a tomar decisões, tá? Aqui, o que eu senti, talvez você precise recomeçar a vida de vocês, né? Dar o início a algo, mudar algo na vida de vocês, iniciar algo novo, tá dando um novo passo para alguma coisa aí. Vocês vão como é que fala? Vão vendo aí, como é que fala? Vão adaptando para a vida de vocês aí, gente, porque eu não sei, tá? E assim, ó, isso pode ser muita influência, você pode estar, não é uma influência ruim, tá? Eu não sinto como uma influência ruim, mas você sabe que essa decisão que você precisa tomar envolve muito a sua família, ou seio familiar, ou raízes familiares. Pode falar da estrutura da sua vida também, mas eu senti, ó, se for família, é família mesmo, pode envolver a figura de uma criança, tá? Aí, você sabe que você precisa tomar uma decisão, né, com relação a alguma situação. E a sua família, ou esse seio familiar aqui, tem muita influência nessa decisão que você precisa tomar, tá? Você sabe que do jeito que tá não dá, você precisa recomeçar, ou dar início a algo na sua vida, alguma coisa que, por isso que fala de mudanças, né? Aqui precisa de mudanças diante dessa situação que tá te paralisando, te deixando aqui. É como se você, nesse momento, estivesse sofrendo muitas influências. Eu senti isso. Pode ser manipulações aqui, né? Tá. E essa semana, o que que acontece? Você vai precisar tomar decisões para essa semana ou para os próximos dias, tá? Vamos fazer até o final desse mês, tá? O mais interessante é que você tomasse as decisões necessárias até o final desse mês, tá? E por esses próximos dias, tá certo? Aqui, você vai ter, eu vou falar isso, tá? Essas influências externas, dessa situação também, outras pessoas, mas aqui eu vou falar muito da espiritualidade, tá? Aqui, eu vou falar até com relação à sua própria ancestralidade aí, as suas raízes ancestrais, né? Aí pode estar, eu vou falar aqui, ancestralidade, para quem acredita muito nessa linha de Irê, tá? Eu vou estar falando isso aqui uma semana para eles também, né? Possam estar te trazendo aí
mensagens, mas em forma de intuição, tá? Por que não? Fique bem ligado à sua mente. Se puder, se conecte bastante com a espiritualidade, porque ela pode estar te trazendo saídas para você estar resolvendo essa situação aí que você tá meio que paralisado, tá? Eu vou estar falando, fala muito de insights, de intuição. Então, você pode estar, sim, recebendo muitas intuições da espiritualidade. Isso aqui envolve muita, tipo, essa raiz ancestral. E para quem tem essa questão de trabalho aí, se você já trabalha, né? Se tem herê, cara, se eu fosse vocês essa semana, você pegaria muito, tá? Com relação a eles também. Pode estar pedindo, né, uma orientação, quem sabe. Ou para que eles possam estar ajudando você aí se libertar, né, dessas amarras, de tudo aí que possa estar te prendendo, porque eu vejo muito uma situação aqui, tá? E olha, eu senti muito de tentação aqui, porque a gente tem as projeções aqui, né? A gente vai falar muito de ilusão. Você pode chegar também nessa semana para vocês muitas opções, muitas formas de você estar resolvendo essa situação. E você pode ficar tentado diante essas novas oportunidades, ou essas influências que possam vir aqui, tá? E aí, o que acontece? Presta bem atenção nessas opções que vão chegar para você. Porque o que acontece? Muito delas pode ser ilusão. Não fique, eu diria assim para você, não fique, como é que se fala? Não fique deslumbrado, muito deslumbrado. E nem confie demais, porque a gente tem um diabo aqui também, tá? Pra você não vir se iludindo diante das situações aí, tá? Possam vir estar chegando, tá? Então, aqui a influência externa, eu falo muito da família, tá? Podem ser de filhos, ou você pode sofrer influência aí, se tiver... A gente vai falar de uma figura de uma criança, né? Mas aqui tá muito o quê? Essas influências, pode ser da espiritualidade da família, porque o que eu vejo aqui? Você precisa mudar, sua vida pede mudança, você precisa tomar uma atitude, precisa vir decidindo por algumas situações aqui, né, mulher? E aí, o que acontece? A família vai estar te influenciando de uma forma positiva, para que você abra para essa nova, eu vou falar, para essa sua nova jornada, tá? E principalmente aqui, ó, para que você abra sua mente, porque a sua mente aqui tá muito travada. Então, talvez seja a luz, tá? A sua família possa vir estar te trazendo uma luz, tá? Com diante a essa situação, tá? Te dando conselhos, tá? Te dando oportunidades, te trazendo, como é que eu posso falar? Conselhos, né, mulher? Alguma coisa assim. E aqui com relação à espiritualidade também, tá? Que a gente pode... Porque aqui a gente fala de uma força ancestral muito grande. Aqui tá trabalhando para você. Eu falaria muito de comunidades espirituais aqui também, tá? Então é chegado o momento de se abrir para esse novo. Aqui eu vejo você entre a cruz e a espada. E aqui a gente fala muito da verdade. O as de espadas é aquela verdade que vem à luz, tá? Então talvez aqui você seja influenciado a encarar a verdade ou a sua verdade. Aqui o desafio, ó, a gente tem o 8 de espadas, tá? No 8 de espadas, gente, o que eu vou estar falando? Aqui vocês se sentem presos diante de alguma situação, tá? É como, aqui no 2, o 8 de espadas, ele fala do medo também, tá? Só que aqui no 2, você ainda consegue ver uma saída. No 8, é como se você não enxergasse saída, você vê-se tão preso numa situação, como se você não conseguisse sair dela, tá? Aqui eu falaria muito de você extremamente bloqueado, né, mulher? Aqui é uma pessoa que está totalmente bloqueada, sem ver saída. Você se vê fechado no seu caminho, preso, amarrado, né? Aqui, como se você não conseguisse enxergar a luz de alguma forma, tá? Você não consegue enxergar uma saída, uma luz. Tá? O maior desafio aqui é você se desbloquear, inclusive, porque você tá fechado, bloqueado, e se sente preso nessa situação, cercado, né? Fala mais aqui pra mim sobre esse 8 de espadas. Por que essa pessoa aqui, ela tá se sentindo tão presa? Por que ela se sente presa? Aqui, nessa situação. É por isso o diabo aqui fala muito de manipulação, de mentiras, enganos. Riacho.
A gente pode falar aqui de você não conseguir deixar as coisas fluírem, seguirem. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta do riacho aqui. Carta da carta do envelope. Um fluxo. A gente pode falar de fluxo. Você tem medo? Você se sente preso diante de alguma situação? Porque assim, é como se você não sabe como as coisas vão fluir. Isso pode envolver a comunicação com pessoas, ou contratos, mensagens. Fala mais aqui pra mim. Por quê? Olha, é interessante, né? Você tem, ó, aqui você se sente muito bloqueado, tá? Mas você precisa, é como se você precisasse, você não tá conseguindo enxergar a saída. Então você, aqui é como se você precisasse entender que as coisas vão fluir. Elas vão seguir o fluxo natural que elas precisam seguir nesse momento, tá? Eu diria muito isso aqui pra vocês. Aqui, eu diria muito que você precisa entender que a solução para essa situação depende muito de você. É como se você tivesse medo, eu senti muito isso aqui, que o que essa situação pode gerar? O que ela pode gerar? Isso pode fechar portas para você, como ela também pode abrir portas. Mas nesse momento eu vejo mais você vendo portas se fechando. É como se você tivesse medo que as pessoas soubessem de algo, que isso pudesse ser levado. A gente fala de conversas aqui, ó, né? Eu senti isso aqui, tá? De alguma forma, né? O maior desafio aqui é você conseguir se libertar dessa situação, tá? Porque você não tá vendo saída, né? Nesse momento. O caminho a seguir. Aqui. Gente, eu tô meio aqui com esse 8 de espadas. Ai, Deus. Olha, de novo, gente. O maior medo de você é como se você se sentisse... É como se você precisasse comunicar algo, falar algo, tá? Ou isso aqui pode envolver contratos, documentos, tá? Também para algumas pessoas, como se... ou como se você tentasse guardar algum segredo, alguma coisa. Não sei, senti isso aqui de segredo, tá? Para algumas pessoas, tá? E caiu de novo a carta da carta aqui. Né? Mas aqui, ó, você pode... Também pode ser isso. Você pode estar tão bloqueado que você não tá conseguindo falar com as pessoas sobre essa situação. E aqui, o que você precisa? Você precisa aprender a se comunicar, a falar aquilo que você sente, um exemplo também, tá? Porque aqui, se esse bloqueio envolve muito a sua mente, aqui você tá muito preso no mental. Então, você precisa aprender a falar, comunicar, talvez expressar isso para as pessoas, né? Talvez você receba ajuda quando você conseguir falar isso para as pessoas, tá? Pode ser isso aqui também, tá? Ou você pode estar recebendo uma mensagem aqui que vai te deixar com mais medo ainda também, né? Pode ser isso aqui também, tá? Então, pode ser a situação. Caminho a seguir, tá? Aqui eu diria muito pra você seguir o caminho do amor. O caminho do amor. Aqui, tá? Com relação aos seus sentimentos, aqui você precisa olhar para os seus próprios sentimentos. Aqui você vai ter que olhar para você. Os seus sentimentos não estão bacanas aqui. É uma semana para você olhar para os seus sentimentos. Para como você se sente. Aqui são pessoas que estão precisando se nutrir. Nesse momento, não é o momento de você olhar para os outros. Esse momento aqui é para você olhar para você.
tá? Essa semana pede para que você venha olhando para você mesmo, tá? Aqui. Se você tem mãe, por que não? Olhar também para essa figura materna. Talvez você possa encontrar muito apoio na figura materna. Aqui, né? Por isso saiu o riacho ali também, né? Eu diria muito para aqui para esses dias você precisa se nutrir, você precisa entender as suas próprias emoções. Aqui é uma semana para olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos, para a maneira como você se sente. Aqui também olhar para como você se sente, o porquê você se sente assim. Fala mais aqui desse caminho assim. Duas cartas. Ah, sim. Tá. Aqui segue muito a sua intuição. Aqui, por isso que eu falei da mãe. Aqui você pode encontrar muita ajuda na sua mãe, tá? Porque saiu a carta da lua aqui também. Então a gente vai falar dessa maternidade, tá? Aqui é uma semana também, talvez você vai encontrar muito apoio na figura materna, tá? Ela pode estar te ajudando a você sair dessa como é que eu posso falar? Dessa prisão mental que você tem aqui, tá? Aqui é para seguir muito a sua intuição, tá? Acessar bastante o seu inconsciente, mas de que forma? Você ter consciência sobre aquilo, até essas prisões mentais que você veio criando aqui. Aqui são pessoas que precisam trabalhar muito a mente, tá? Aqui, muito mesmo, tá? Essa conexão forte com o sagrado feminino, tá? Eu diria muito isso aqui, tá? Pra você, somente se você também, santos, católicos, enfim, não tenho mãe. Então, essas divindades femininas podem estar ajudando bastante aqui, para que você venha florescendo novamente, para que você encontre a felicidade, porque eu vejo que são pessoas aqui que estão tão bloqueadas que nesse momento você pode estar com essa sensação de tanto medo. É como se as coisas aqui, ó, tivessem muito obscuras. A gente fala de segredos, a gente fala de oculto aqui, né? Tem situações ocultas que você tá querendo esconder ou que você não tá querendo enxergar. Por isso que fala para que você olhe muito para os seus sentimentos aqui. É para olhar para essa clareza. Você precisa ter clareza com relação ao que você sente. E o porquê você se sente assim. O porquê que você se sente tão bloqueado mentalmente. Porque sim, por mais aqui que você tenha situações a esconder, é momento de trazer isso à luz. Porque senão você vai viver preso. Você vai viver preso e você vai viver nessa manipulação, porque aqui a gente fala de um jogo de manipulação muito grande, aonde a sua cabeça, ela tá extremamente atormentada, você tá vivendo uma prisão, né? No entanto, aqui, ó, que você tá buscando orientação, você tá precisando de orientação, né? Você tá tentando, talvez, encontrar apoio em pessoas, em grupos de pessoas, ou nas pessoas ao seu redor. Você tá tentando procurar um alicerce, né? Eu vejo aqui. E é chegado o momento, aqui, não dá para viver se iludindo. Aqui você vai precisar fazer escolhas, tomar decisões, tá certo? Aqui na sua vida. Não dá para viver no obscuro, aqui, no oculto, escondendo situações. Aqui, ou se escondendo na realidade, tá? Porque você precisa encarar a verdade que vem florescendo. Tá na hora de florescer de novo. Tá na hora de voltar a ser feliz. Porque aqui são pessoas que não estão sendo felizes diante dessa situação que vocês estão vivendo, né? Tá? Presta atenção. Se você não conseguir sair dessa prisão mental aqui, e trazer clareza para tudo isso que não está na luz aí na sua vida, tá? Você vai viver numa situação, eu vou falar isso aqui, tá? Você não vai sair desse ciclo de traições, mentiras e enganos. Peraí, gente, vem aqui, Sá. Peraí, gente, só um minutinho. Só um minutinho. Você vai dar B.O. aqui. Vem. Deita aqui, deita aqui. Deita aqui, Sá. Oh, Jesus. Vai pra lá. Vai. Se você não consegue deitar lá, então você sai. Peraí, gente. Porque senão não dá certo aqui. Salem com o Loki, eles não dão certo. E aí,
Então, o que que acontece? Se você não conseguir trazer luz aí pro seu caminho, tá encarando o seu sentimento e todas essas emoções, todos esses... Eu vou falar até esses sentimentos que estão te ajudando a viver nessa prisão mental aqui, tá? Aquilo que você sente, o que você sente, o porquê você sente, o porquê você se sente assim. Se você não encarar, você vai viver dentro dessas situações aqui, ó, de enganos, de mentiras, né? De traições. Ou você vai viver se enganando, se traindo, porque você não vai conseguir sair disso. Você vai viver uma mentira nessas projeções de que tá tudo bem, eu consigo me manter assim, eu consigo levar essa situação. Só que na realidade, não. Você não vai sair desse ciclo de enganos, de mentiras, de manipulação. Fala mais aqui pra mim sobre esses 7 espadas. Você precisa acreditar que você tem o poder, tá? De transformar essa situação aqui, tá? E aí, o que que acontece, né? Você tem uma tendência, inclusive, a estar se isolando muito. São pessoas aqui que podem até estar querendo se isolar do mundo, né? Ou essa situação vai acabar te isolando e vai te trazer, ó, presta atenção, isso daqui pode te trazer, diante desses medos aqui, desses bloqueios mentais, isso pode estar te trazendo situações graves, até com relação à sua própria mente, porque assim, ó, a gente pode falar aqui de você estar se fechando tanto, você estar se isolando tanto, que você pode estar desenvolvendo, por que não? Até mesmo uma depressão, síndrome do pânico, sabe essas situações assim, e que você não tem mais vontade de nada, a gente vai te falar de falta de motivação aqui, tá? Falta de motivação para algumas pessoas, né? Você pode estar bem desmotivado aqui. E assim, você tá se fechando no mundo e criando assim uma autoproteção, né? Para que ninguém consiga acessar. Pode ser acessar essas informações ou ter acesso a você. Nesse momento você tá meio inacessível. Você tá se fechando demais. Só que aí o que que acontece? Você vai acabar vivendo esses ciclos aqui. Você não vai sair disso. Você não vai sair disso aqui, tá? E aí você vai acabar se fechando para que as oportunidades venham se manifestando aí na sua vida. Porque tem coisas boas para acontecerem. Só que esse ciclo aqui que você tá vivendo, eu vejo que tá fechando muito, tá? Fechando muito para que as coisas venham se manifestando aqui na sua vida, tá? Aqui, mulher, traz pra mim aqui só uma carta, tá? Pro amor, aí pra essa semana, nos próximos dias. Uma carta só, tá? Amor. Mulher, uma carta só pro amor. Tá virando 5 cartas, gente. Amor. A gente fala da torre. A gente pode estar falando de afastamento. Ou é um momento para que você tenha que vir refletindo sobre a sua vida amorosa, hein? Tá? Algumas pessoas podem estar passando por afastamento. Ou vocês precisem vir se afastando, né? Aqui para poder estar ganhando clareza com relação ao que vocês estão vivendo, a estrutura desse relacionamento, tá bom? Fala de um momento de reflexão para dentro da área afetiva, tá? Para finanças, a gente tem a montanha. Bom, para a parte da finanças, né, dinheiro, enfim, a gente pode estar falando aqui, ó, de desafios, né, obstáculos. É como se as coisas estivessem meio dificultosas para vocês dentro dessa área, tá? Então, a gente pode falar de alguns desafios e, por que não, vocês estão sofrendo alguns obstáculos também, né? Aqui. Eu vejo as coisas meio lentas dentro dessa área afetiva aqui, para que vocês consigam obter o sucesso dentro dessa área. Para algumas pessoas aqui, a gente pode falar de questões jurídicas, tá? Dentro dessa área de finanças. Fala mais aqui para mim. Sobre a carta da montanha aqui. Ó, presta atenção. Para algumas pessoas, você pode vir alguma questão ligada, somente se você tem filhos, tá? Pode estar envolvendo essa questão de pensão. Por isso que tinha muito a carta ali, né? Para algumas pessoas pode envolver, tá?
questão de pensão alimentícia, principalmente se dentro dessa área aqui, ó, você pode ter alguma separação, algum afastamento, tá? Ou dependendo da decisão que você tome, isso pode vir sim, tá? Tá gerando alguma questão aí dentro dessa área, tá? Talvez possa estar chegando alguma comunicação dentro com relação a essa situação, tá? Isso você pode ver, ou a princípio possa te trazer desafios, tá? Dentro dessa área também, tá? E pode trazer obstáculos, né? A gente fala de obstáculos aqui dentro da área financeira de vocês. Momento de dificuldade, né? Aqui, vocês podem estar passando por vários obstáculos dentro da área das finanças, dinheiro, né? Aqui eu vejo as coisas muito lentas, né? É assim, ó. Para muitas pessoas, vocês também podem ter iniciado ou podem estar iniciando aí dentro de alguma nova área, né? A gente pode falar dentro de um novo emprego ou de uma situação nova, né? Aí dentro da área de trabalho de vocês, ou que envolva as finanças. Eu vou falar de trabalho, gente, porque é de onde a gente tira o nosso sustento, né? Isso é meio novo, né? Ou é algo recente que vocês possam ter iniciado para algumas pessoas, e aí o que acontece? As coisas são lentas, né, para estarem se estruturando, tá? Aqui, os desafios, os obstáculos, né, aqui que tiverem no seu caminho, eles vão ser vencidos, só que vão levar um tempo, tá? Para as coisas se resolverem. Aqui as coisas estão meio lentas para conseguirem se estruturar, tá? Dentro da área das finanças. E para esse mês eu ainda vejo as coisas meio assim, tá? A gente fala de dificuldades aqui. As coisas vão dar certo? Vão. As coisas vão melhorar? Vão. Mas aqui as coisas estão um pouco lentas, né? O que eles precisam fazer aqui para dar uma melhorada? Tem ciclos que precisam se encerrar na vida de vocês. Por isso que fala das mudanças. Tá na hora de finalizar os ciclos que possam estar trazendo aí os bloqueios, os desafios para essa área, tá bom? Podem ser com pessoas, gente, pode ser o que for. Aqui ciclos, por isso que fala de mudança, ciclos precisam se encerrar, tá? Pro espiritual de vocês, o sol, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar de clareza, de iluminação espiritual. Vocês precisam de iluminação espiritual. Vou falar que vocês precisam, tá? Porque o que acontece? Aqui vocês estão muito bloqueados pra mente, né? Aqui a mente de vocês estão passando por um momento de muitos bloqueios mentais. Então aqui, ó, a espiritualidade, vocês precisam se iluminar espiritualmente. Trazer clareza pra vida de vocês. Sair dessa escuridão que vocês estão vivendo. No sincretismo, a carta do sol, ela simboliza Oxalá, né? E Oxalá é a conduta, é a ética, é a moral na nossa vida. Oxalá é a clareza, Oxalá é a verdade, né? Então não dá para viver na escuridão. Aqui vocês são pessoas que precisam entender que vocês precisam viver na luz, tá? Se vocês estão passando por um momento de dificuldade, então é momento de ganhar clareza. Então vamos lá, dentro do espiritual, vocês podem, tomem banho, tá? Eu não vou estar ensinando aqui, mas água da canjica é muito bom pra cabeça. Procurem aí na internet, cozinha canjica, né? A gente sabe que tem água da canjica é muito boa. Pode estar tomando banho de... Como é que chama? Folha da fortuna. Não é folha da fortuna, não. Como é que é o nome daquela folha? Folha da fortuna também é bom, mas... até aqui, ó, pra essa parte financeira aqui, ó. Folha da fortuna é boa. Folha da costa, né? Folha da costa é uma folha de Oxalá, que a gente sabe que também boldo, banho de boldo, também é muito bom, né? Boldo. Aquele tapete de Oxalá o pessoal usa bastante, também é muito bom, tá? E aqui vocês precisam se iluminar espiritualmente. Que aqui vocês estão muito bloqueados, vocês estão vivendo na escuridão, né? Então, se puder tomar um passe de energia, né, pra estar desbloqueando aí o caminho de vocês, isso seria bom. Aqui eu diria muito até que dentro de um processo psicológico... Peraí, gente. Ô, Davi, pega aqui pra mim, por favor.
Ó, uma das coisas que vem me desanimando de fazer as coisas no canal é esses gatos. De verdade. Sai daí. Tá? Então vocês precisam estar se iluminando espiritualmente, né? Aqui. Vou estar pedindo desculpa pra vocês, tá, gente? Façam esses banhos, tá? E aqui rezem bastante pra Oxalá, pra que ele traga clareza suficiente. Aí pra que vocês possam estar trazendo luz pro caminho de vocês nessa semana, tá? Aqui fala pra mim sobre o conselho. Me traz um conselho aqui. Carta da serpente. Então aqui, gente, é chegado o momento de trocar de pele. Aqui vocês precisam, primeiro, parar de se auto-sabotarem, né? Eu vou estar falando isso. Aqui é um momento de transformação. Então, tá na hora de transformar essas situações na vida de vocês. Aqui vocês precisam ter clareza para entender essas situações. Porque aqui a gente fala de traição. Cuidado com o meio de vocês. Nem todo mundo que parece ser amigo realmente é. Nem todo conselho é bom, tá? Cuidado com a inveja no caminho de vocês, tá? Cuidado aqui, ó, com pessoas, vou falar assim, traiçoeiras, pessoas que possam estar ao seu entorno, que possam te prejudicar, eu vou falar. Porque aqui a gente fala de traição, a gente fala de engano, a gente fala de mentiras aqui, né? A gente fala de mentiras. Então, tomem cuidado com essas situações, tá? E aqui tá na hora de você trocar de pele. Aqui encarar a verdade, tá? Transformar essa situação que possa estar te deixando enrolado aí na sua vida, tá? Aqui é enfrentar as mentiras. E não só as mentiras que as pessoas te contam. Aqui é a mentira que você conta pra você mesmo. Porque eu vejo que são pessoas aqui que estão tentando se enganar diante dessa situação que vocês estão vivendo. Mas vocês não vão conseguir durante muito tempo. Nem tudo aquilo que seduz, que vem nos seduzindo, tá? Eu vou estar falando isso aqui pra vocês que me veio aqui, tá? É real, é verdadeiro. É algo bom pra nossa vida. Nem tudo aquilo que brilha diante aos nossos olhos, que parece tão sedutor, na realidade, é aquilo que pode vir estar fazendo a gente estar se enrolando na nossa vida. Viver uma mentira, viver uma projeção, viver uma ilusão. Então tome um pouco de cuidado, tá? Com relação aí ao seu meio, ao seu entorno, por esses dias, tá? É momento aí, ó, de seguir. Seguir, tá? Tá na hora de seguir, trazer movimento pra vida de vocês, tá? Aqui, porque o bagulho aqui tá travado, né? Tá parado. Aqui a gente fala de movimento, sua vida precisa de movimento. Tá certo? Olha, eu vou te falar esses gatos, viu? Deixa eu tirar aqui. Vamos ver a mensagem que sai aqui do Alce ou Caribou. Atua com a energia da busca de aprendizado, momentos de competência e empoderamento nas realizações. Trabalhar o amor próprio e a autoestima positiva. Receber a abundância, usar de responsabilidade para adaptar-se com a sabedoria do meio e com a capacidade de suportar os esforços e desafios da vida. Eu sou a opulência, a responsabilidade sábia que atua na competência e no amor próprio. Aceito tudo ao meu redor e compreendo que tudo está concorrendo para o bem de tudo e de todos. Deixa eu pegar aqui mais um conselhinho para vocês. Ação é magia. Sonhar é importante, mas é na ação que a magia acontece. Não basta apenas imaginar o futuro, é preciso trabalhar por ele. Pombagira nos ensina a transformar planos em realidade e fazer acontecer. Deixa eu pegar um conselho aqui da nossa caixinha, que faz tempo que eu não uso. Deixa eu pegar aqui. Esta é a única carta da prosperidade. Os próximos dias serão propícios para lucrar em qualquer atividade. Os fluidos positivos acompanharão você e lhe trarão muitos lucros. Mas lembre-se, faça caridade e muito mais voltará para você. Então, ó, uma semana para fazer caridade. Estou vendo uma pessoa que não está te trazendo bons fluidos. A carta da cobra.
Cuidado com uma pessoa que conhece e que tem lhe trazido falsidade. Cuidado com a falsidade. Fique longe deste alguém e chegará muita amizade. Bom, não preciso falar mais nada. Já falou por si só aqui. Ai, gente, vamos para a segunda opção aqui. Eita, que é o coiote. Não quer levantar a carta aqui. Levanta. Vamos para a segunda opção, que é o coiote. Eu já até estraguei a carta. Ai, ai, ai. Quando eu vejo o diabo, eu sempre sei, gente, que no final das contas, o resultado não vai ser legal. Ele é bom, que nem eu disse, pode ser, naquele momento que você tá desmotivado, às vezes, que você precisa trazer uma energia de mais coragem, talvez, para sua vida, né? Momento de arriscar, momento de... Eu vou até falar assim, ó, de usar de toda... Por que não? Persuasão na sua vida. Mas não foi o que eu vi aqui, tá? Então, a gente falou muito de mentira. São pessoas que estão presas, vivendo uma mentira, tá? Eu senti aqui. Olha, não pode ser uma coisa normal nos meus jogos. Nunca é. Sempre precisa vir alguma coisa assim. Ô, Jesus. Fala aqui pra mim, pra opção número 2, qual é a situação que vai estar em evidência aqui pelos próximos, até o final do mês, né? Pelos próximos 9 dias. Aí na vida do pessoal. Eita, já virou aqui. Opa, isso é bom, hein? As de ouros. Tá. Quais são as influências externas aqui para os próximos 9 dias? Três de paus. Quais são os desafios? 10 de espadas. O caminho a seguir aqui. Virou. Achei que tinha virado. Cavaleiro de copas. Nossa, engraçado. Saiu a rainha lá, né? Aqui saiu o cavaleiro. Aqui é o resultado. Cavaleiro de espadas. Página de copas. Não, aqui eu não vou usar aqui agora. Traz aqui pra mim a energia. Enforcado. Mago. Todo aquele inferno, ó a paz que tá aqui. Então, tudo deitado. Os 4, só não tá esmeralda aqui. Ó, eu vou te falar, já. E assim, ó, tá todo mundo de boa. Eu falo, eu vou gravar, eles começam. Como vai estar a mente deles aqui? Pelos próximos 9 dias. Criatividade. Isso é muito bom. Aqui, E aqui fala pra mim... Traz mesmo. Renascimento. Nossa, que legal. Saiu 2 vezes o 10 de espadas aqui. Então tá. Então vamos lá, gente. Primeiro aqui, ó. Eu vejo que são pessoas aqui, ó, que podem estar... Vocês, é assim, ó. Vocês podem estar achando que a sua vida pode estar um pouco parada, né? Nesse momento, sem ação, tá? A gente fala aqui, vocês entrando numa... Vamos lá, vamos recapitular aqui. São pessoas aqui que podem estar enxergando a vida de vocês, pode ser em várias áreas, tá?
não numa área só. Mas vocês podem estar vendo a vida de vocês estagnada, sem movimento, tá? E aqui o que acontece? Para muitas pessoas, mesmo vocês enxergando isso daqui, para algumas pessoas a situação pode estar um pouco confortável. Porque o que eu sinto aqui, ó? O maior desafio para a maioria das pessoas aqui é botar pontos finais, né? Aqui, encerrar ciclos na vida de vocês, tá? E aqui a zona de conforto. Tá mais confortável ficar aqui nessa situação. Por mais estagnada que a vida esteja. Porque o que acontece aqui são pessoas que podem não estar querendo sair dessa zona de conforto. Porque o que acontece na vida, gente? A gente, às vezes, para conseguir, ou para dar um passo maior na nossa vida, ou para estar seguindo, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não dá para se ter tudo. A gente sempre vai ter que estar abrindo mão de algo, né? Aqui, né? Nesse momento, talvez vocês não queiram abrir mão de algumas situações. Vocês não queiram... É muito assim, está se sacrificando ou está tendo que sacrificar algo em torno dessa situação. Está mais confortável ficar aqui. Né? Para algumas pessoas pode ser isso. Né? Só que aí o que acontece? Aqui eu tenho um mago, né? Então, gente, pode ser que as coisas possam ir se transformando aí, tá? Novos inícios, e é novos inícios mesmo, que a gente vai estar falando de novos inícios literal aqui para algumas pessoas, tá? Se você tem, assim, ó, aqui pode ser pessoas que tenham medo de sair dessa zona de conforto, ou para outras, pode ter esse medo também, mas aqui vocês querem movimento, vocês querem sair, mas talvez sejam pessoas que tenham medo de arriscar. Eu senti isso aqui, tá? De fechar ciclos ou de mudar, sabe? Questões assim, tá? Aqui. E aqui, o que pode acontecer? Vocês podem estar aí, por esses próximos 9 dias, estar enxergando alguma luz diante dessa situação. Que vai trazer a mudança, que vai trazer movimento para isso daí que tá parado aí na vida de vocês, tá? E aí, o que acontece aqui? Eu vejo muito vocês sendo obrigados até a sair dessa zona de conforto aqui para algumas pessoas, tá? A mente de vocês, a gente vai estar falando de uma mente muito criativa, tá? Para os próximos 9 dias. Eu falo de uma mente muito abundante aqui, uma mente muito próspera, tá? Para vocês, de muita prosperidade. Esses próximos 9 dias, eles vão ser muito abundantes, principalmente no que a gente fala da criatividade aqui, tá? De cura, de sabedoria, né? Também vou estar falando isso aqui, tá? Até mesmo com relação a vocês estarem recriando ou criando, né? Uma nova realidade aí para a vida de vocês. Aqui a gente fala de muita conexão, de novo eu vou estar falando isso aqui, ó, com o sagrado feminino, tá? Essas duas opções. Para esses 9 dias aí, para as duas opções, eu vou falar de muita conexão com o sagrado feminino também, tá? Aqui para vocês. A gente fala de próximos 9 dias ser um período de manifestação, tá? Aí. Talvez vocês venham tomando coragem para acessar esse caos dentro de vocês aqui, tá? Porque o que acontece? Por isso que eu falei muito da zona de conforto. Talvez algo venha acontecendo para que vocês saiam dessa zona de conforto. Porque vocês sabem que vocês precisam sair. Vocês sabem que vocês precisam de mudanças aqui. Que as estruturas que vocês estão vivendo, a forma como você está vivendo aqui não tá legal, né? Só que são pessoas que têm medo, talvez, de estar saindo o sentimento, isso aqui, tá? Só que a mente de vocês vai estar se abrindo muito, tá? Vai estar muito que cobrando vocês a saírem dessa zona de conforto aqui, tá? E aí, ó, a situação principal aqui, a gente traz um as de ouros, tá? A gente vai estar falando aqui, ó, de algo muito próspero, que pode estar se manifestando aí no caminho de vocês. Uma nova oportunidade. E a gente vai falar aqui do início de uma situação, tem de tudo para se manifestar, para prosperar, para trazer uma boa estrutura aí na vida de vocês, tá? Fala aqui para mim sobre esse as de ouros aqui, do que a gente tá falando aqui. Fala mais aqui sobre, pra gente estar entendendo. A gente pode estar falando de uma nova oportunidade dentro da área de trabalho, para algumas pessoas dentro da saúde, por que não também? Dentro dessa área material, mas não só da área material, né? Vamos estar entendendo aqui. Fala mais pra mim sobre essa situação aqui, sobre esse as de ouros.
Olha, a gente vai falar de um... Oi, gente, eu tive que dar uma paradinha aqui, né? Pra poder ver se dava uma aliviada aqui, esses gatos, tá bom? Gente, eu vou pedir desculpa, tá? Pra vocês. Aqui é complicado, porque aqui em casa as portas não são as portas convencionais e eles acabam abrindo as portas. Por mais que eu feche, eles abrem, entendeu? Por enquanto aqui a gente só tem os três, tá uma paz. Eu tenho que correr aqui, senão tudo volta ao caos, né? De sempre aqui nessa mesa. Então a gente vai estar continuando aqui com a segunda opção, tá certo? Deixa eu só estar arrumando aqui a luz. Isso, vamos continuar aqui com a segunda opção. Fala aqui pra mim, mas sobre esse as de ouros aqui na nossa mesa. Fala mais pra mim sobre esse as de ouros aqui. Tchaleu. Fala mais sobre ele pra mim. Os livros. Então aqui, gente, olha, pode ser uma nova oportunidade com relação a trabalho, tá? Ou estudos aqui, porque a gente tem a carta dos lírios, dos lírios, ó, dos livros, né? Aqui. Eu falei lírios, a gente pode falar de sabedoria, né? O Salem, meu filho. Gente, o gato quer olhar a rua essa hora da noite. Então a gente pode estar falando sim de uma nova oportunidade aqui, algo que pode se iniciar, tá? Que tem um grande potencial, eu vou estar falando assim. E a gente fala de algo muito próspero, tá? É assim, isso pode estar se iniciando agora, porque assim, é um as de ouros, então é um grande potencial. É algo que vai levar um tempo, eu vou dizer assim, para poder estar ganhando uma estrutura sólida, né? Porque o naipe de ouros, na realidade, é um naipe mais lento, né? Porque a gente fala de solidez, a gente fala de estrutura, né? Aqui. Então, não é algo que se inicia, mas que tem um grande potencial para estar prosperando, tá? Aqui é essa faísca que se inicia, né? E a gente vai falar sim aqui. Pode envolver trabalho, estudos, ou uma questão ligada aqui à sabedoria, tá bom? Pode estar se abrindo aí. Essa situação envolve isso, uma nova oportunidade aí, que pode surgir na área de trabalho e de estudos. Peraí, gente, deixa eu aqui abrir a janela, peraí. Vai lá, ver a janela. Ele tá encanado com a chama da vela. Tá aqui. O gato preto olhando pra chama da vela. O que foi, filho? Vai deitar. Né? Fala mais aqui pra mim sobre essa carta dos livros aqui. Carta de chicote. A gente pode falar de um novo ciclo. Ou pode ser uma nova oportunidade que pode se abrir dentro dessa área do trabalho ou dos estudos. E a gente pode falar aqui, ó, que pode ser algo que possa vir. Essa oportunidade pode vir até de uma repetição de ciclos, mas em que sentido, assim, ó? Pode ser algo que você já veio se dedicando, tá? Algo que você veio repetindo. Sabe assim, ó, quando, por exemplo, eu quero começar a jogar tarô. Então, eu tenho que me dedicar àqueles estudos. Eu vou praticando, até a hora que eu agrego conhecimento. Por quê? De tanto que eu repito, né, esse aprendizado, né, eu vou estar falando assim, a tendência é que eu venha ficando bom naquilo que eu faço. Não sei se vocês me entendem. É algo aqui que vocês já praticam, ou algo que vocês já fazem, né? Envolve alguma sabedoria de uma prática que vocês executam, tá? Que vocês vêm executando. E pode ser que vocês tenham ganhado, inclusive, muita sabedoria diante dessa prática aqui, né? Esse conhecimento, tá? Eu vou estar falando isso aqui pra vocês. A gente fala de sabedoria mesmo. Pode ser uma questão de cura também, para algumas pessoas. Pode envolver, se você, ó, trabalha com, pode ser terapeuta, né? Alguma coisa assim. Trabalhar com essa questão de medicina, cura, enfim. Práticas de cura, né? Também.
também pode ser. Mas enfim, gente, isso daqui envolve trabalho, tá? Trabalho e estudos é uma nova oportunidade aqui nessa área, tá? Influências externas. Aqui a gente fala de expansão, tá? Vamos estar entendendo aqui essas energias externas, se elas são positivas ou negativas. A gente fala de expansão. Para algumas pessoas, ó, essa nova oportunidade pode envolver viagens, mudanças. Pode ser até para algumas pessoas mudanças de território. Aqui é como se vocês estivessem vindo planejando uma situação, ou vocês tivessem se preparado e agora vocês estão decididos a seguir esse caminho, sabe? Aqui a gente fala de expansão diante dessa nova oportunidade, tá? Fala aqui pra mim mais sobre esse 3 de paus. Carta do coração. É uma expansão que de alguma forma vai estar mexendo aqui com os sentimentos de vocês ou com as emoções, né? Vai fazer o coração de vocês expandir. Deixa ele em paz, você tava quieto. Fala aqui pra mim mais sobre essa. Olha, o que pode acontecer aqui? Saiu a carta da âncora. As influências externas podem tentar... Como é que eu posso falar pra vocês assim? Vai tentar, talvez, influenciar em você. Pegando muito por essa parte emocional, meio que para que vocês não venham seguindo esse caminho. Que nem eu disse aqui, ó, são pessoas que têm tudo para expandir. E aqui eu vejo como se fosse para vocês ficarem parados nessa situação, tá? Aqui estáticos, como se quisessem deixar vocês parados, sendo que vocês não venham a se movimentar, seguir esse caminho aqui. Então, assim, ó, por exemplo, digamos que essa nova oportunidade de trabalho envolva, por exemplo, uma mudança geográfica, uma mudança de casa, uma mudança territorial, um exemplo, tá? Pode ser que as influências que venham sejam pessoas que vão tentar mexer com o emocional, tá? Tentando te parar. Então, assim, manter você estagnado nessa situação para que você não siga, para que você não enfrente, ou para que você não tenha coragem de seguir adiante, tá? Para que você mantenha. Sabe assim, não faz isso. Aqui tá mais seguro, se mantenha do jeito que você tá, porque talvez isso não te traga a segurança necessária. Ficar da maneira como você tá, ou não investir, ou não seguir, é mais seguro. Entende isso aqui? Foi isso aqui que eu vim sentindo. Ai, Deus, confirma aqui pra mim. Mais sobre essa carta aqui da âncora, por favor. Carta do cachorro. Assim, ó, isso daqui pode vir de parte de amigos, né? Assim, eu vou estar falando pra você. A gente pode ter duas questões aqui, ó, que eu senti. Podem ser pessoas... Você pode sofrer esse tipo de influências externas, de pessoas que possam querer, tá? Tentar te manter estático na situação, para que você não siga, né? Com essa questão de segurança. E outras pessoas vão te influenciar e te trazerem muita segurança, principalmente amigos aqui, tá? E talvez essa questão aqui, ó, viagens, essa expansão, né? Que eu falei, viagens, enfim, tá? Pode estar envolvendo para algumas pessoas, sim. Mas essa questão dessa expansão, esse planejamento aqui que você fez, tá? Você tá planejando tomar essa decisão, pode ser que amigos possam vir te trazer a segurança emocional que você busque, tá? Amigos vão poder te ajudar, vão ter pessoas aqui, ó, amizades, que vão te fazer sentir seguro para tomar essa decisão, tá? Tá falando isso aqui. Então você vai... Eu senti aqui que pode ter esses dois lados, tá? Para algumas pessoas. Aqui, os desafios. Gente, aqui os desafios para vocês. Vai ser doloroso encerrar alguns ciclos, tá? Por mais pesado, porque aqui, ó, vocês vieram vivendo um ciclo. Eu vou até dizer, tá? Vocês podem ter sofrido muitos tormentos da mente, tá? Aqui, vocês podem ter passado por crises de ansiedade, momentos de muita ansiedade, de medo, né? Aqui, como é que fala? De angústia, né? Foi pesado essa situação.
Só que aqui você chegou no fim desse ciclo. Você chegou no fim desse ciclo doloroso. E por incrível que possa parecer, para você vai ser difícil encerrar esse ciclo. Deixar para trás essas dores. Para algumas pessoas vai. E esse final de ciclo também vai ser doloroso. Porque talvez você tenha que deixar algumas questões aqui para trás. Fala para mim por que vai ser desafiador essa situação para eles. Fala mais sobre esse 10 de espadas. Nossa, Sol. Para vocês é desafiador. Eu vou falar assim, ó. Primeiro encerrar esses ciclos e para algumas pessoas aqui vai enxergar a luz. Mas aqui, ó, para vocês um desafio também vai ser encarar esse potencial, essa vitória. Aqui para algumas pessoas, porque aqui a gente fala de vitória. Aqui são pessoas que podem não confiar no seu próprio ego. Né? Não é ego, mulher, essa não é a palavra. No seu próprio... como é que fala? No seu próprio potencial. No seu próprio brilho. Né? Aqui são pessoas que vão ter medo de fecharem situações assim, ó. É o medo da vitória. Né, mulher? Aqui talvez vocês não acreditem na própria vitória. E a vitória tá aqui, né? Esse encerramento desse ciclo vai trazer muita vitória para vocês. Aqui, vocês podem não ter clareza, tá? Aqui, medo, né, mulher? De enxergar esse brilho, esse sucesso. Essa luz aqui nesse caminho. Porque essa luz aqui é pra vitória, gente. Tem como falar. E aqui são pessoas que não acreditam no próprio potencial. A dificuldade de vocês também tá em se reconhecer o brilho pessoal de vocês. Aqui são pessoas que nasceram pra vencer. Olha, me veio aqui a fama, o sucesso, né? Só que você vai precisar virar as costas para algumas situações, por mais que isso doa, tá? A espiritualidade tá chamando você para seguir em frente. Aqui a gente fala de expansão, a gente fala de crescimento, a gente fala de vitória, a gente fala de sucesso. Aqui são pessoas que podem ter medo do sucesso. Né, mulher? Tem medo de brilhar. Aqui. É um desafio para vocês serem luz. Né? Ou acreditarem que na sua própria luz, não é serem luz, mas acreditarem nesse potencial, nessa luz que vocês trazem com vocês aqui. Fala mais aqui para mim sobre esse sol. Aqui, ó, saiu a carta dos lírios, tá? Eu vou falar muito da sabedoria aqui. Vocês vão precisar ter clareza e sabedoria na hora de encerrar esses ciclos também, né? Vai ser desafiador para você aqui. Agir de forma clara e racional. Aqui é a razão, né? Vocês vão precisar ser muito racionais para encerrar esses ciclos. Não vai vai dar para agir com a emoção aqui. Vai ter que ser totalmente racional, tá? Assim, em busca, porque assim, ó, vocês vão ter que olhar para esse sucesso aqui, para essa oportunidade, para essa vitória que tá aqui no caminho de vocês. E não vai dar para agir pela emoção não aqui, tá? Só pela razão. Vocês vão ter que ser muito racionais nesse momento. E vai ser desafiador para vocês aqui, agir pela razão, tá? Aqui fala para mim sobre esse cavaleiro de copas aqui no caminho a seguir. Gente, eu senti muito aqui, incrível que possa parecer, porque o que acontece? A gente fala de uma mensagem, tá? Tem uma mensagem aí que vai mexer bastante com as emoções de vocês. A gente tem um cavaleiro de copas aqui. Então, a gente fala aqui muito de amor, tá? Essa nova oportunidade, eu vou falar que vai te trazer muito amor, muita paixão, tá? Muitas emoções, vai mexer com as emoções. Uma mensagem muito próspera, muito abundante, de muito amor, de muito carinho, de muita prosperidade, tá para chegar para vocês. Não tem como falar o contrário aqui, tá? Eu diria muito que aqui algo vai ser ofertado a vocês. Esse cavaleiro aqui, né, tá pronto para chegar com essa mensagem, tá? Eu vou estar falando aqui para vocês. E aqui eu senti muito o caminho a seguir, é seguir aqui o amor.
seguir essa paixão. Aqui é seguir com entusiasmo, tá? Eu vou falar pra vocês aqui. E aqui tem muito, ó, acredite na autoestima de vocês. Aqui acredite na autoestima de vocês, tá? Não perca a autoestima nesse momento. Não se achem incapazes. A autoestima é isso, tá? Que eu tô falando aqui. Não se achem incapazes diante a essa boa notícia. É uma boa notícia que tá aqui pra chegar. E aqui o caminho a seguir é seguir essa boa notícia, tá? Aqui eu senti, eu não sei porquê, seguir os seus sonhos. Seguir aquilo que você acredita. Fala mais aqui pra mim sobre esse cavaleiro de copas. A montanha. O percurso não vai ser fácil. Aqui podem surgir desafios. O caminho é desafiador, tá? Vou falar pra vocês aqui que vai ser fácil, né? Apesar de ser uma boa notícia, eu vou falar assim, ó, que esse caminho aqui, essa notícia também vai te trazer desafios. Também vai trazer obstáculos pra vocês. Mas aqui a vitória é certa. Aqui eu não falo de algo muito rápido. Até ali, ó, porque no começo a gente tem um asa mesmo, né? Essa vitória, ela vai ser construída aos poucos, né? Com muita dedicação. Eu vou estar falando aqui, tá? Seguir os nossos sonhos não é fácil. É desafiador, né? Pedras surgem no caminho, obstáculos surgem no caminho, né? Mas a gente precisa de persistência para estar alcançando o topo da montanha. E não só é qualquer um que chega no topo de uma montanha. Precisa ser muito persistente, precisa ser muito corajoso, né? Aqui. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta da montanha. Mas a vitória aqui é certa, nesse caminho. A casa. Olha, isso pode envolver uma casa para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas pode envolver uma casa, um lar, né? Aqui, a família. Aqui eu tenho o rei de copas. A gente pode falar de um novo seio familiar para algumas pessoas. O caminho a seguir aqui. Aqui eu diria muito também, pode envolver uma casa, né? Essa boa notícia pode envolver uma casa, um lar, um novo lar. Não vai ser fácil, talvez a conquista, né, desse bem, por que não? Também pode ser, né? Ou alguma nova estrutura que pode estar surgindo aí no caminho de vocês. Mas aqui, ó, eu vou falar assim também aqui, para vocês seguirem com, como é que se diz, mulher? Aqui tem que manter o equilíbrio emocional, a sua estrutura vai ter que estar bem firme aqui, bem sólida, né? Para poder estar seguindo esse caminho, tá? E aqui vai precisar manter bem, assim, você tá bem equilibrada emocionalmente, né? Para poder estar aqui. Primeiro desenho, como é que fala, né? Para vencer esses desafios também aqui, né? A gente fala de uma estrutura aqui, porque tem uma estrutura aqui nesse caminho. Apesar dos desafios, a estrutura aqui é sólida. Fala mais aqui pra mim. Aqui você vai viver um novo ciclo. A gente pode falar que o caminho a seguir é viver um novo ciclo. E é um novo ciclo de muita estrutura, de novas estruturas, né? De novas estruturas aqui que pode estar surgindo no caminho de vocês também, tá? Aqui pro cavaleiro de espadas aqui no resultado final, gente, se vocês conseguirem, né? Aqui seguir esse caminho, tá? Vou falar aqui, ó, de resultado final, eu vejo você correndo atrás de um objetivo, tá? Com muita persistência, tá? E com muita garra. Você vai agarrar, talvez, essa oportunidade, você não vai olhar para trás. Você vai seguir, né? Na direção dela aqui. E você vai estar pronto para brigar. Eu falo assim, é brigar, mas lutar por essa conquista, tá? E você não vai olhar para trás. Eu vejo você seguindo com sangue nos olhos, né? Assim, disposto, determinado aqui, tá?
você vai partir pra briga. Aqui, né? Diante a essa nova oportunidade. Fala mais aqui pra mim sobre esse cavaleiro de espadas. Eu vejo aqui que as coisas podem ser, olha, resultado final. Aqui você vai precisar fazer escolhas no seu caminho. Você vai ter 2 caminhos a seguir aqui. Você vai precisar escolher um caminho. Os caminhos vão estar abertos para que você possa correr atrás dessa nova oportunidade, seguir essa oportunidade. Os caminhos vão estar abertos. Mas aqui é o seguinte, vai depender de você correr atrás dessa nova oportunidade, tá? Não parar no seu caminho, que nem eu falei aqui. Você se sentir seguro o suficiente e tá ciente de que obstáculos vão surgir, desafios vão surgir no caminho, mas os caminhos estão abertos, tá? Aqui. Mas aqui você vai precisar fazer escolhas. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta dos caminhos. Não pulou direito. Fala. Nossa, caiu 35.000 cartas. Vai. Uma carta só. Fala mais aqui sobre a carta dos caminhos. Agora sim. Olha, porque o que acontece? Dificuldades vão aparecer aqui, nesse caminho, né? Mas as dificuldades, elas vão ser passageiras. Aqui. Você vai ter que brigar bastante, tá? Essa oportunidade vai estar aqui, mas eu vejo que vai ser uma luta, né? Um caminho. Assim, não vai ser fácil esse caminho. Porém, a gente falou, tem de tudo aqui pra obter a vitória, né? Mas você vai precisar fazer escolhas aqui. Gente, uma mensagem vai chegar, não tem como falar. É uma nova mensagem, alguma nova comunicação que pode aparecer aí nos caminhos de vocês, tá? Alguma mensagem vai chegar e você vai precisar escolher. No caminho, no momento assim, ó, que isso chegar, você vai ficar com a sua mente meio turbulenta, tá? As coisas não vão ser claras, você não vai conseguir ter clareza, tá? E aí, o que acontece? A partir da sua escolha, você vai estar disposto a estar lutando por esse caminho, tá? A gente pode estar falando disso aqui. O que eu falei? Correr atrás dos seus sonhos. Aqui. Né? E vai ser... Ó, presta atenção, depois as coisas vão se tranquilizar. A gente fala de paz, a gente fala de tranquilidade, a gente fala de harmonia. Aqui. A espiritualidade vai estar trabalhando para te ajudar, né? Na conquista desses seus sonhos. Aqui, tá? Mas assim, ó, aqui vai depender de você, tá? Seguir, batalhar. Porque aqui, ó, eu vejo que assim, vai ser uma nova oportunidade, mas ela não vai ser fácil, tá? E você pode ficar meio em dúvida nos seus caminhos, né? Aqui, no caminho que você deve seguir. Porque eu vi que, assim, ó, esses caminhos, eles vão trazer. Na escolha que você for fazer, você vai seguir, você vai correr atrás dessa nova oportunidade, né? Só que, assim, vai ser desafiador, tá? Não vai ser fácil, não. E aqui eu diria muito pra você não desistir nos primeiros desafios que vier surgindo, pra você continuar correndo atrás dessa nova oportunidade, tá? Aqui, mulher, faz uma carta aqui pra mim, pro amor. Vamos falar de amor aqui. Que vem pro caminho deles pro amor. Carta da mulher. Então, algumas pessoas podem vir uma mulher, né? Se você é homem, e aí é hétero, no caso, né? A gente pode estar falando de uma figura feminina. Ou aqui, a gente pode estar falando de uma pessoa com uma energia mais feminina. E a gente pode estar falando de você, inclusive, consulente, tá bom? Vamos estar entendendo. Fala mais aqui. A gente pode falar de emoção aqui, né? Emoções. Traz aqui pra mim. Fala mais sobre essa carta da mulher aqui. Né? Fala mais aqui pra mim. Olha, presta atenção. Ó,
pra você aí, pra vocês, né? Independente se é homem ou se é mulher, tá? A gente pode falar de emoções aqui, novas estarem surgindo dentro desse campo emocional, tá? A gente pode falar de uma pessoa, presta atenção, que pode te... Ou você vê essa pessoa como amiga, ou essa pessoa, ou você vê ela, ou ela te vê como amigo. Ou vocês têm um vínculo de amizade, tá? Aqui, tá? Vocês podem ser do mesmo círculo social. Essa pessoa já tá te observando, tá? Essa pessoa, ela tá te analisando. Eu vou te falar isso. Só que talvez, exatamente por esse vínculo de amizade, ou por essa pessoa achar que você tem esse olhar de amigo, essa pessoa pode ver alguns obstáculos, alguns desafios para estarem chegando em você. Ou você é uma pessoa, talvez, vou falar o que eu senti aqui, uma pessoa mais rígida, né? Você é mais rígida. Essa pessoa pode te ver como uma rocha, como literal, como uma rocha, uma pessoa forte, né? E assim, isso para ela é algo desafiador, chegar até você. Você é um desafio para essa pessoa. E assim, essa pessoa pensa, ou pode querer, tá te fazendo um convite aí, tá? Para algum tipo de encontro. Essa pessoa, ela tá analisando a situação, né? Fala mais aqui pra mim. Como vai desenrolar aqui essa história? Qual é a tendência para essa história aqui? Para os próximos 9 dias. Ô, mulher do céu! Alguma mudança pode acontecer. Nos caminhos. Que vai fazer essa pessoa tomar uma decisão. Ela pode tomar uma decisão, ó, presta atenção, essa pessoa pode agir de uma forma meio rápida. Ela vai tomar alguma decisão, ela pode estar indecisa. E assim, é como se ela fosse tomar uma decisão muito rápida, as coisas fossem mudar de uma forma muito rápida. Nossa, mulher, eu não posso falar isso aqui. Olha, ai meu Deus do céu. Olha, gente, não vou mentir pra vocês, não. Aqui pode vir um convite pra vocês, pra um vucu-vucu, tá? Um caminho de vocês. E talvez você também possa... Ó, eu senti aqui que você pode ficar um pouco assustada, porque isso vai pegar você um pouco de surpresa. Ou essa pessoa pode estar falando exatamente sobre essa atração que ela sinta pra esse lado, pra você. Ela se sente muito atraída por você dessa forma, tá? Pode ser que essa pessoa tome uma decisão muito rápida. Ó, aqui. As coisas podem mudar muito rápido. Caramba. Eita, minha nossa. Porque assim, ó, essa pessoa, eu não vou falar que ela tem medo, mas como eu disse, ela te vê como um desafio, né? Essa pessoa, ela tem vontade de tomar uma decisão, né? Mudar essa situação. Né? Isso pode acontecer, ela tá um pouco indecisa, dividida, né? Ela sabe que ela precisa tomar uma decisão aqui, tá? E isso envolve muito, ela tem, vamos falar muito dessa atração aqui, né? E ela te vê como uma pessoa muito estável. Ela sabe que não é isso. Ah, agora eu entendi. Presta atenção. Talvez essa pessoa, ela te vê como um desafio, desafiador isso pra ela, né? Essa pessoa pode estar dentro do seu círculo de amizade, tá bom? Essa pessoa, eu não vou mentir não, tá? Essa pessoa aqui, a intenção maior dela tá aí dentro do vucu-vucu, tá? Vocês entendem, né? Dessa parte mais caliente, tá? Só que ela sabe que você é uma pessoa que não gosta de coisas instáveis. Você gosta de coisas mais sérias, né? Que te tragam estabilidade. Essa pessoa sabe disso, que você não busca só por uma questão assim, você quer algo estável no seu caminho. Pode estar surgindo uma situação assim aqui. E como é que essa pessoa vai agir? Fala aqui pra mim. Como essa pessoa vai agir? Nossa, essa pessoa pode vir querer, presta atenção, propor aí um compromisso. A gente pode falar de um compromisso,
tá? Talvez as coisas surjam de uma forma mais assim, né, mulher? Uma forma meio... Talvez tudo aconteça muito rápido. E pode ser isso, né? Ou essa pessoa quer, ou ela pode... Você pode achar que essa pessoa só tá querendo isso. Que essa pessoa só tá querendo um vucu-vucu. Só que, na realidade, essa pessoa pode querer se comprometer, sim. Ela pode vir querendo, assim, assumir uma parceria, né? Aqui, um compromisso. Então, tem uma tendência, hein? Presta atenção aí nos próximos dias. As finanças aqui da opção número 2. Ai, minha nossa senhora, esse baralho aqui tá caindo um monte de cartas. Finanças. Carta da âncora. Eu vejo as coisas paradas aqui sem movimento. Se tá bom, vai continuar bom. Se tá ruim, vai continuar ruim. Sem mudança, gente. Assim, ó. Eu não vou falar que pior não vai ficar. As coisas vão se manter como estão, tá? Aqui a gente fala da estabilidade que não muda. Então, não vejo mudanças pra essa área, tá? Fala mais aqui pra mim, por favor. Gente, como tá saindo essa carta aqui hoje? Ó, presta atenção com ciclos repetitivos dentro da parte financeira, tá? Então, assim, ó, se você tá passando por um período aí ruim, então tente entender o porquê que esse ciclo tá se repetindo, tá? Por que que as coisas não mudam? Por que que as coisas estão estagnadas? Porque aqui precisaria de mudança para essa área, né? O que eles podem estar fazendo aqui para melhorar essa situação? Tá? Nossa, aqui pode ser... Ó, presta atenção. Se você tá desempregado, um exemplo, aqui então é procurar, mandar currículo, procurar emprego. Para algumas pessoas aqui é investir no network, né? Investir no network. Sei lá, algum... Ou se comunicar, trazer comunicação. Se você, principalmente se trabalhou por conta aqui, gente, é investir no network. Comunicar o seu trabalho, porque isso ó, vai te trazer um retorno financeiro aqui pra vocês. Vai te trazer mais grana, entende? Aqui precisa movimentar o caminho, fazer um network, aparecer, tá? Aqui oferecer o seu trabalho, para que isso possa trazer uma rentabilidade ou uma melhora aí dentro das finanças, tá? Espiritual para mim, por favor. A gente pode trazer desafios aqui. E às vezes vocês podem estar vivendo alguns bloqueios também dentro da área espiritual. Gente, a carta da montanha aqui, a gente fala... Ela não, no sincretismo representa Xangô. Então, já sabem. Não que as cartas falem isso, mas se você tem, né? Carta não fala orixá, né, gente? Mas é um orixá que nos ajuda a vencer os desafios mesmo, né? Os obstáculos. E é um orixá da vitória. Xangô é o orixá da vitória, né? O orixá das conquistas, por que não? Aqui. Mas a gente fala de alguns obstáculos aqui que possam estar surgindo dentro da área espiritual. Fala mais aqui pra mim. São questões passageiras, não é nada, né? A gente tem aqui a carta dos trivos, tá? A gente fala de sorte, né? Aqui. Apesar, podem ter alguns obstáculos, alguns... Ah, não, mas peraí, a gente aqui pode ser problemas dentro dessa área. Pode estar tendo alguns obstáculos que podem estar trazendo problema. Alguns desafios dentro da espiritualidade. Tome banho de ervas aqui, gente. Somente ervas de descarrego e de equilíbrio aqui, tá? Fala mais aqui pra mim. Olha, esse desafio espiritual para algumas pessoas pode estar envolvendo a família, alguns bloqueios, desafios espirituais que possam envolver a família ou dentro do próprio lar, da própria casa. Tem alguma questão espiritual, olhem a casa de vocês, faça limpezas dentro da casa, principalmente com ervas, tá? Porque isso pode estar trazendo alguns bloqueios aqui, pode envolver o lar de vocês, ou a família de vocês. E a gente fala mesmo de questão espiritual, porque saiu até ali. É a família mesmo, gente. Família, pode envolver a família, tá? O seio familiar de vocês, a ancestralidade. Ah, tá.
espiritual a gente pode falar de alguns bloqueios que possam estar sendo causados aí, ó, pela ancestralidade, tá? Por problemas que vocês já trazem ligados à ancestralidade, ao seio familiar, tá? Aqui, de vocês, tá? Talvez tenham alguns bloqueios, né, aqui para serem vencidos, tá? Isso traz desafios, né? E os problemas estão muito ligados à ancestralidade e à família, né? Ao seio familiar, à própria família. Aqui, o que que eles podem estar fazendo aqui para ajudar, tá? Nessa questão. Mas faça uma limpeza aqui, tá? Na casa de vocês também. Como é que eles podem estar resolvendo aqui essa situação? Nossa, falaria de mudança. Precisa de uma renovação, de uma mudança dentro da área espiritual. De renovação. Ah, precisa de um novo início. Aqui também, né? Aqui traz a carta da criança de novo. Aqui eu já entendi. Aqui pode envolver também as comunidades espirituais, né? Para algumas pessoas. Aqui precisa de algumas renovações e mudanças para essa área espiritual. Precisa trazer uma renovação espiritual. Aqui, né? Para algumas pessoas. Aí, gente, o que que eu vou estar falando? Tentem buscar doutrinas que possam ajudar vocês a entender essa questão ligada à ancestralidade de vocês, tá? Porque aqui vocês vão precisar passar por um... Nossa, eu vou falar aqui... No meu caso, bate muito, tá? Seria uma iniciação espiritual, né? Poderia trazer a renovação. Claro que isso daqui não é para todos, tá? Mas assim, busque. A gente tem aquela constelação familiar, para quem não gosta de ser da macumba. Senão pode procurar um sacerdote, né? De candomblé, de umbanda também, pode ajudar. Mas, gente, eu diria mais ligados aos oráculos, né? Tipo assim, candomblé, Ifá, né? Como é que chama, gente? O budismo pode estar ajudando vocês também a trabalhar nessas cargas, né? Ancestrais aqui. Vai ter que tentar entender aqui, tá? Porque tem alguns bloqueios aqui que são causados pela sua ancestralidade familiar. Isso pode trazer problemas, pode estar trazendo alguns problemas e alguns desafios aí no caminho de vocês. E aí vocês vão ter que estar procurando saber, entender, para conseguir renovar essa situação, para poder estar dando, eu vou fazer assim, ó, uma limpeza, tá? Aí, pra dentro dessa área, tá? O que eu entendi aqui, é melhor eu parar por aqui. Resultado final. Gente, vocês vão acabar com a minha reputação. Vocês vão acabar com a minha reputação, porque tem coisa que eu não posso falar aqui. Vocês mandam umas coisas pra cá que eu não posso falar espiritualidade. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Resultado final. Não, resultado final não. Aqui me traz um conselho. Ai, eu perco até o fio da meada. Ai, a cobra de novo, gente. Aqui, cuidado com a falsidade. Cuidado aqui com o vucu-vucu. Não, cuidado com o vucu-vucu não, gente. Aqui, ó. Aqui pra vocês se abra. Porque vocês podem ter um bloqueio aqui. Ligado também à parte, né? Porque, ó, lembra que a gente falou? Você pode enxergar que isso pode estar muito ligado só essa questão do vucu-vucu, né? Se abra a viver os vucu-vucu, gente. Desde que isso seja bom pra vocês, né? Isso também é vida, né? Isso também é espiritualidade também, tá, gente? Isso é viver espiritualidade também. Somos seres também, como é que fala, meu Deus? Essa é uma energia, né? Essa energia é uma energia vital, né? Energia vital. A gente tem que saber com quem que a gente se envolve. Mas não que isso seja ruim, gente. Não, isso faz bem, né? Faz bem a matéria, faz bem o espírito, tá? Então pode se abrir. Mas cuidado aqui, gente, com a falsidade, tá? Aqui tá sabendo usar da intuição, pra saber o momento certo de estar agindo. Vocês vão saber aqui, diante a esse caminho novo que se abre, tá? Aqui a gente fala que é hora de curar. Curar vários processos, né? Aqui é o momento de se transformar, de trocar de pele, de usar de todo o seu magnetismo, de todo o seu sex appeal, né? Aqui, ó, lembra que a gente falou daquela questão de cura, tá? Se vocês são pessoas que trabalham, tá? Aqui, a gente pode falar de curadores aqui. Pode ser alguns bloqueios ligados à ancestralidade, vocês podem ter esse potencial, tá? Para trabalharem com a cura, para curarem pessoas.
ou para se curarem. É o momento de curar esse caminho. Pode ser aqui, ó, essa oportunidade de estar até se livrando, tá? Curando esses caminhos aqui que trazem bloqueios ligados à nossa ancestralidade, tá? Para que você possa se abrir para essas novas oportunidades. Tente aí entender esse caminho, tá? Porque tem vitória aqui pro caminho de vocês. Tem sucesso, tem brilho, né? Tem luz aqui desse caminho. Mas aí vai depender de vocês aqui, tá? E se abra pro vucu-vucu. Mas aqui, além do vucu-vucu, a gente pode estar falando de uma nova parceria aí dentro dessa área, uma nova proposta para vocês. Ainda bem que um dos jogos veio bom, né, minha gente? Porque aqui dessa mesa é dificultoso. Traz mais um conselho aqui que a gente vai ler ali a carta. Jogo de mestre. Nem sempre a vitória vem pela força, mas sim pela astúcia. Observe, calcule e mova-se no momento certo. Pombagira ensina que quem sabe jogar, conquista. Entenderam? Entenderam o recado aqui, né? Vou trazer uma cartinha aqui que eu vou ler ali pra gente finalizar o nosso jogo. Você passou por um grande turbilhão. Foi de tremer montanhas. Mas tudo passa. E saiba que mais adiante estão novas paixões. Recupere suas energias e não se deixe abalar, pois vai precisar de muito fôlego para este amor que já está começando. Ah, o que eu disse? Eu disse pra vocês. E o fato de você se magoar com facilidade não é nem um pouco negativo. Significa que tem sentimentos intensos e se envolve de cabeça. Precisa apenas aprender a dizer não. Imponha sua vontade. Continue dócil, mas com muita personalidade. Esse daí não é um problema pra mim. Acho que essa mensagem não era pra mim. Vamos ler aqui. O coiote. Atua com a energia da capacidade de ver a si mesmo. Enxergue, como a gente falou ali, os seus potenciais. O coiote é aquele que age ardilosamente. Hora de renovar a inocência, entender o equilíbrio entre segurança e risco. Ter a capacidade de ser inteligente e estúpido. Adaptabilidade com humor. Eu sou a conexão primordial da autorreflexão. Sou a clareza mental e me adapto com ação equilibrada para o bem-estar geral. Para tudo que estiver no interior do meu círculo, eu sou a perfeita ordem divina atuante. Tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu venho pedindo desculpa aqui pelos turbilhões, tá? Um dia essa questão melhora, eu tenho fé, tá? Da espiritualidade, tá bom? E é isso, tá? Beijo, gente. Tá certo? E até a próxima. Se puder, se inscrevam no nosso canal, aí nas outras redes sociais, né? A gente tem lá, sempre tem. Eu coloco lá, gente, todo dia tem alguma coisa nova, tá bom? Vocês podem estar lendo porque é mais fácil pra mim do que vir aqui tá gravando. Gravando realmente eu não consigo, tá certo? Então, gente, fiquem com Deus, beijos e até a próxima.